Paguei a conferência para vir escutar o Thiago de novo, né? Obrigado, irmãos, aí pelo apoio mesmo assim, né? Irmãos, eu estou bem feliz em poder estar aqui com vocês. Passei por faz uns 2 dias que eu parei de ter sintoma da dengue que eu peguei agora. Estava ruim que, olha, Samuca me encontrou lá no mercado em Paranaguá e viu como é que eu estava, né? No começo da semana eu estava jogado no canto da prateleira enquanto a Jaque fazia as compras. Rapaz, foi 10 dias mais ou menos ali, e o pastor Carlos preocupado, e até orar lá em casa para ver se eu sarava logo, né, pastor? Mas deu certo, voltamos. Mais magro do que eu estava, porque fiquei umas 2 semanas sem comer, né? Mas faz parte. Agora vamos. Quero ver se eu recupero os 2,5 kg que perdi. Não é muita coisa, né? Mas. Irmãos, vamos então para o momento da palavra. E eu quero encorajar vocês a algumas coisas aqui, até antes de começar a palavra. Vocês estão com Bíblia aí, certo? Todos estão. Se você não tiver com Bíblia, com certeza a pessoa que está do teu lado ou próxima a você vai ter. Então eu vou encorajar você no momento de comunhão, compartilhar a sua Bíblia para aquele que não tem, com o irmão do lado, né? E se possível, anote também. Anote caso tenha dúvidas, alguma coisa assim, a gente pode tirar essas dúvidas após o culto também, certo? Mas eu gostaria de encorajar os irmãos a irem abrindo as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. E nós temos como tema, enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, né? Nós temos como tema dessa conferência o discipulado, uma missão de todos, certo? Esse é o tema principal, mas nós temos alguns subtemas. E o subtema da primeira mensagem, no caso a mensagem de sexta noite, né, de hoje, é o processo de formar o caráter de Cristo em seus seguidores. Será que isso é bíblico? Será que Deus realmente deseja formar o caráter de Cristo em nós? Irmão, se a gente pensar nesse título, nesse subtítulo, isso já vem realmente como um trem ao nosso encontro, porque qual é o meu caráter? Qual é o nosso caráter? Mas Deus está trabalhando para moldar o caráter de Cristo em nós. E a gente vai ver se isso de fato é bíblico ou não. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16. A gente vai estar analisando alguns desses versículos aqui do 11 ao 16, no começo da mensagem e no final da mensagem. A gente vai fazer essa comparação aí sobre o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós, certo? Bom, Efésios capítulo 4, versículo 11, acredito que todos acharam. Eu vou iniciar a leitura, os que quiserem também vai ter aqui exposto, né, no nosso slide. Diz assim a palavra: e ele quem? O Senhor, né, Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em amor. Uma das coisas que eu vejo, irmãos, a gente vive as nossas vidas e muitas vezes questionamos qual é o plano de Deus ou qual é a vontade de Deus para nós. Oramos por isso. Não sei se vocês oram por isso, mas eu oro. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida, né?
Os jovens muitas vezes oram, poxa, Deus vai querer que eu case com 20, 25, 30 anos. Os que já são casados pensam, Deus vai querer que eu seja pai com 25, 30, 35 anos. Qual é a sua vontade, Senhor, para um trabalho, para minha carreira profissional? E nós pensamos em muitas coisas, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito específica sobre o que de fato Deus quer, o que Ele quer. Diz o texto, no versículo 12, usa a expressão querendo. Querendo quem? Ele querendo. O Senhor está querendo algo. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. E quando fala santos, obviamente não é o Santos time de futebol. Tampouco imagens, como muitas vezes as pessoas acham que é, não é. Quem são esses santos aqui? Somente os apóstolos? Deus age somente ou agiu somente através dos apóstolos, é isso? Não. Deus está agindo na igreja, e a palavra santo significa separado, e nós somos separados para Deus. Ele deseja nos aperfeiçoar. Então, quando nós hoje podemos iniciar a mensagem, nós já podemos iniciar com uma ideia fundamental. Deus não quer que eu seja igual. Eu sempre fui. Deus não quer. Deus, Ele não deseja que eu estagne. Deus não deseja que eu fique travado, congelado. Deus, na verdade, Ele deseja me aperfeiçoar. Como um carro. Você pode ter um carro velho. Eu imagino, a minha mãe me dava a comparação, inclusive quando eu casei, ela fez a brincadeira para minha esposa. Isso é igual o carro velho. Agora que adquiriu, não adianta querer devolver. Não tem mais essa possibilidade. E ela casou comigo tendo ciência de que eu era um carro velho, tinha muitos problemas, né? E de fato Deus nos recebe muitas vezes como um carro velho, só que Ele vai lentamente aperfeiçoando, melhorando. Olha só, tá ruim os pneus? Troca, melhora a suspensão, ajeita isso, ajeita aquilo, dá um banho de tinta se precisar, até que esteja pronto para viajar, até que você esteja pronto para cumprir o seu propósito. E Deus de fato Ele deseja nos aperfeiçoar para que a gente cumpra um propósito que Ele tem para a igreja. Percebam uma coisa muito importante que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina um significado de vida. Ela nos mostra que nós não vivemos para nós mesmos. A Bíblia nos ensina que muitas vezes nós estamos confusos, mas nós estamos confusos por ignorância. E por que eu digo ignorância? Não no sentido pior da palavra, ignorância no sentido de não saber qual é a vontade de Deus. Deus, Ele deseja nos aperfeiçoar, como complemento o versículo 12, aperfeiçoar santos para a obra do ministério. Deus, Ele deseja nos utilizar. E você sabe o que é interessante nisso, meus irmãos? Muitas vezes a gente se menospreza. A gente acha que não tem serventia. Muitas vezes eu fico até triste em ver os irmãos. Mas não levo jeito para isso. Mas uma coisa que eu mais percebi na vida é que eu não levo jeito para nada. Mas Deus vai aperfeiçoando. Deus, Ele de fato trabalha na nossa vida com o propósito de nos utilizar para o exercício do ministério, para a obra do ministério. Deus, Ele nos dá um valor que nós mesmos não temos. Porque que valor eu tenho? Para mim mesmo, eu sei
que na verdade eu estaria nos pontos negativos com o Senhor, né? Mas por misericórdia Ele utiliza a gente mesmo sendo nada. Ele nos utiliza para a edificação do corpo de Cristo. Sempre quando eu vou fazer algo para Deus, eu oro e digo: olha Deus, eu sei que não estou preparado, incapacitado, cheio de dificuldades e limitações, mas que por misericórdia possa me usar, não por mim, mas pela tua igreja, por amor à tua igreja. E Deus, Ele compartilha conosco esse privilégio. Ele compartilha esse privilégio de sermos aperfeiçoados para sermos utilizados para a edificação da igreja, ao qual Ele ama e ama muito. Isso é incrível. Que privilégio, né? Que privilégio. E perceba que isso não é uma obra específica na vida de uma pessoa ou de outra, mas se você observar o versículo 13, ele vai usar uma expressão muito importante. Ele começa o versículo 13 dizendo o quê? Até que alguns, todos, quando a Bíblia fala todos, é todos mesmo, então você se inclui nesse texto. É uma palavra para nós, no coletivo como igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nesse processo de aperfeiçoamento de santos, que é o processo que nós estamos passando na nossa vida, Deus, Ele atua de fato na nossa fé, porque é o que diz o texto, não é? Unidade da fé, até que cheguemos nessa unidade da fé. Ele atua na nossa fé, Ele nos coloca em situações e contextos na vida onde a gente analisa e percebe: depois dessa semana eu estou mais firmado com o Senhor, com mais fé do que o que eu tinha antes. Muitas vezes a gente menospreza até o sofrimento, mas Deus está agindo, inclusive no sofrimento, para desenvolver a nossa fé. Ele trabalha para desenvolver a nossa fé. Ele nos dá algo fundamental, que é a palavra de Deus e a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que cheguemos àquilo que Ele diz, ao conhecimento. Deus atua na nossa fé, Ele atua no nosso conhecimento, Ele deseja que a gente entenda mais, conheça mais, se aprofunde mais na Sua palavra. E uma das coisas que eu acho incrível, e isso eu realmente entendo como um milagre do Senhor, um milagre na época da dispensação da graça, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. E diz a Bíblia, varão perfeito, até que todos cheguemos como discípulos perfeitos. E aí eu me lembro das próprias palavras do apóstolo Paulo, que diz que não que eu já tenha alcançado. Lembram disso? Não que eu já tenha alcançado. E ele escreve isso em Filipenses, né? Uma das suas últimas cartas. Ou seja, um apóstolo, depois de ter vivido tanto tempo, declara: não que eu já tenha alcançado essa estrutura aqui, mas uma coisa eu faço: eu continuo caminhando para o projeto, para o propósito de Deus para a minha vida. Por mais que pareça impossível nós nos tornarmos aquilo que ele diz ali, alcançarmos essa medida da estatura completa de Cristo, por que eu vejo como um milagre? Porque o milagre ele não depende da nossa ação. Se dependesse do Tiago, do irmão André, se dependesse de nós alcançarmos essa estrutura, qual é a probabilidade para isso acontecer, você acha?
chegar à medida da estatura de Cristo. Eu considero como que impossível, por isso é um milagre, porque é uma promessa dele para nós. Ele está agindo em nós, ele deseja o nosso crescimento. E eu sempre faço essa pergunta para os irmãos de Pontal, talvez eles vão lembrar. Quem ganha com isso? Deus? Quem ganha com a salvação? Quem ganha com o nosso crescimento? Deus? Ele precisa de nós? Ele depende de nós? Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada e de ninguém. Nosso benefício, isso é graça de Deus para nós. Irmãos, nessas três estruturas que o versículo 13 nos apresenta, de crescimento em fé, de crescimento em conhecimento e crescimento como homem perfeito, ser humano perfeito, varão perfeito, usando a expressão bíblica, a estatura completa de Cristo, nós podemos entender que de fato essa estrutura completa de Cristo se refere à forma com que nós vivemos. A nossa fé, o nosso conhecimento e a forma com que nós vivemos. Deus deseja atuar na nossa fé, no nosso conhecimento e na forma com que nós vivemos. Na fé e no conhecimento, para que isso resulte na forma com que nós vivemos, obviamente. Irmãos, e então, no versículo 15, ele resume muito bem isso, usando a seguinte expressão: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha o desafio para nós, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos encorajados a crescer nele, crescer como discípulos dele. Crescer nele é crescer como discípulo dele. Aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, é aquilo que nós imitamos, seguimos os seus passos. Somos, como diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O alvo é quem? Cristo. Sempre será Cristo. Irmãos, nós já entendemos que Deus ele tem um projeto para a nossa vida. Não é possível que a gente não conseguiu absorver essa informação até aqui. Creio que todos nós absorvemos, certo? Deus está agindo e Deus deseja o nosso crescimento. Entenderam essa parte? Tranquilo, né? Isso é muito óbvio, de acordo com o texto. Ele atua em algumas áreas. Nós vimos ali, por exemplo, na fé, no conhecimento, na nossa vida, né? Como homem perfeito, como ser humano perfeito, a estatura de Cristo. Isso o texto deixa muito claro que nós temos que crescer em Cristo. Mas o que nós precisamos também entender é que o objetivo de Deus, ele sempre será criação de discípulos e revitalização daqueles que já são discípulos. Criação de discípulos em que sentido? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento, ou como diz na RA, o pleno conhecimento da verdade. Deus ele está criando discípulos através do Evangelho, criando pessoas que são salvas em Cristo para caminhar em Cristo. Isso é discipulado, certo? Ele está criando discípulos através do seu Evangelho, através da palavra da salvação, através da cruz, ao qual o Senhor Jesus morreu e pagou por todos os nossos pecados. Quando nós cremos nele, nós somos passados à condição de homem natural para salvos em Cristo Jesus e discípulos de Cristo Jesus. Ele está criando discípulos
mas Ele está revitalizando também. Revitalizando discípulos, e um exemplo clássico disso é o texto que nós acabamos de ver. A obra não para, a obra continua. Porque é interessante que, quando nós analisamos a nossa vida como cristãos, nós somos muitas vezes como uma casa. A casa muitas vezes fica mal cuidada, né? A casa fica mal cuidada porque a gente muitas vezes é relaxado. Quando eu chego e olho e vejo lá, poxa, como que é aquele negócio do espeto de pau lá? Como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ótimo. Ou às vezes eu olho a minha casa e penso, casa de pintor e tudo descascando e caindo, né? Que feio, né? Não fica legal. É triste ver. Mas mais triste é ver muitas vezes a nossa vida cristã nessa mesma condição. Filhos de Deus, mas vivendo como filhos do diabo. Isso é terrível. Isso é triste. E muitas vezes o Senhor precisa nos juntar, nos chacoalhar, para que a gente desperte e nos lembre do nosso discipulado. E nos lembre de quem nós somos nele. E entender que Ele deseja nos revitalizar como discípulos dele. Porque a ideia de revitalização da igreja, ela atua, obviamente, no coletivo, mas começa em cada um de nós. Todos nós sendo transformados pelo Senhor. Se eu, por exemplo, estou pastoreando uma igreja formada por discípulos de Cristo, tudo se torna mais fácil. Mas quando, ou se eu pastorear uma igreja formada por pessoas que vivem dogmas e uma religião criada por nós mesmos, muitas vezes, tudo se torna mais difícil. E as coisas não vão para frente. E a igreja não cresce. E as coisas estagnam, congelam. Como diz a palavra do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, né? Se Ele não fizer, a gente pode usar muitas metodologias ministeriais, mas as coisas não vão para frente. Você sabe às vezes o que realmente precisa mudar? Não é nem necessariamente a nossa metodologia, ou isso ou aquilo, mas é o nosso coração como discípulo. Porque a gente conhece o Senhor. Nós sabemos o que Ele fez por nós. E quando o nosso coração realmente está sendo revitalizado pelo Senhor para ter um coração de servo e discípulo, nós podemos usar muitas metodologias, todas vão dar certo. Por quê? Porque o Senhor está dando o crescimento, porque o Senhor está fazendo, porque o Senhor está agindo em nós. Irmãos, para que a gente possa ter o nosso coração revitalizado, vamos dizer assim, pelo Senhor, eu gostaria de encorajá-los a passar um tempo com Jesus, vamos dizer assim, passar um tempo na palavra, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, dos versículos 6 em diante. E nesse tempo, com o Senhor, observando como o Senhor viveu enquanto estava como homem, quando a gente observa como o Senhor viveu quando estava como homem, a gente entende muito bem como Ele vive conosco, através do Espírito Santo, né? Porque Ele está em nós, através do Espírito Santo, certo? Naquela época Ele não estava com os discípulos através do Espírito Santo. Ele não habitava nos discípulos.
Ele não tinha selado os discípulos. Ainda não. Mas ele estava como ser humano juntamente com os discípulos. E obviamente o texto, a gente vai ver que esse texto de Lucas 9, ele está tratando a forma com que Jesus estava se relacionando com os 12. Os 12 discípulos do Senhor, depois também chamados 12 apóstolos de Cristo. Inclusive nesse texto aqui, apóstolos, porque eles foram enviados, né? Mas eu vou encorajá-los a fazer algo talvez diferente. Obviamente a gente sabe que ele estava tratando com os 12 discípulos, mas o mesmo amor que o Senhor tem pelos 12 discípulos também tem por nós, e da mesma forma com que ele agia poderosamente nos 12, ele continua agindo através da igreja, o corpo de Cristo, de maneira diferente. Mas eu vejo que de uma maneira diferente ainda para melhor, né? Porque agora nós temos ele em nós. Apesar de ser aqui a palavra um dos 12, para os 12, mas eu queria encorajar, participe desse texto, como se você fosse um dos 12, como se você estivesse lá servindo com o Senhor Jesus, homem, certo? Entenda que essa passagem bíblica, ela foi escrita também para o nosso proveito. E a gente vai buscar tirar o máximo possível de proveito dessa passagem. Lucas capítulo 9, nós vamos estar observando o versículo 6, e quero apenas resumir para vocês o contexto aqui. Contexto, obviamente, muitos sabem, mas alguns talvez não. O contexto aqui Jesus ele estava atuando para o povo de Israel, pregando o evangelho do reino, e nesse evangelho do reino era acompanhado de sinais, milagres, prodígios, né? Tudo isso para quê? Porque eram sinais para o povo de Israel de que o reino tinha chegado para eles, certo? Era a forma com que o Senhor Jesus estava atuando com o povo de Israel. Mas mesmo para nós, igreja, corpo de Cristo, no tempo da graça, no tempo onde nós sabemos que essas coisas cessaram, nós tiramos muitas lições proveitosas para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 6, diz assim: E saindo eles, os 12, né? Percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E agora vamos ler também o versículo 10. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Até aqui. Irmãos, um período onde esses caras, esses amados irmãos apóstolos, aqui os 12, estavam trabalhando bastante. Eles estavam realmente trabalhando bastante, um período de muito trabalho. Era o ofício deles, era o ganha-pão deles. E por que a gente pode realmente trazer uma aplicação fundamental para a nossa vida nesse texto aqui? Porque nós temos o nosso ofício, certo? Observo aqui, sei que todos vocês são pessoas trabalhadoras, né? Em ofícios diferentes. E se você não é trabalhador, encorajo a ser. Vá trabalhar, é importante isso, né? Exemplo, o pastor Carlos, ele segue o ofício pastoral. Ele trabalha bastante nesse ofício. É a profissão dele. Ele ganha para isso. E graças a Deus por isso. Outros têm ofícios diferentes. O irmão André, por exemplo, agora ele está no 1001 utilidades. Desde atender o negócio dele, daqui a pouco, os negócios dele, né? Que negócio que o André tem muitos, né? Desde limpezas e higienizações até lan house,
O cara manja de tudo um pouco. Está trabalhando. E os discípulos estavam na mesma situação que esses dois homens, por exemplo, que eu citei aqui à frente, né, estão mais pertinho de mim. E na mesma situação que provavelmente vocês, independente do ofício, mas trabalhando bastante, trabalhando muito. E quando eles se encontram o Senhor, perceba que nós hoje dobramos os nossos joelhos e oramos, certo? Eles tinham um privilégio interessante. Eles podiam conversar, igual nós estamos conversando agora com o Senhor. Eu realmente entendo que esse diálogo aqui era uma oração. Eles estavam falando com o Senhor, contando o dia a dia, que provavelmente vocês fazem também todas as noites quando vão dormir. Vocês vão lá desabafar para Deus, né? Oh, vai lá as professoras, aquele menino lá, Deus, se for da tua vontade que ele vá para a escola amanhã, mas se for possível que amanheça gripado e não vá, né? Porque precisa de um dia de folga. E as orações são diferentes, mas nós contamos o nosso dia. Ah, eu passei tal problema no trabalho, ou graças a Deus, obrigado Senhor por causa disso, olha só, aquilo foi muito bom. Quem pesca, olha só, esse ano não deu tainha nenhuma, que pena, foi fraco, né? Mas no ano passado orava agradecendo a Deus, obrigado, porque deu tainha mesmo, poxa vida, né? Abençoe para que o preço se mantenha. E a nossa oração, o nosso diálogo daquilo que a gente vive, do dia a dia. Eu tenho o meu dia a dia, o meu trabalho também, minhas mãos, os calos que minha esposa reclama, quando eu fico estralando eles, né? E um pouco de um ofício, um pouco de outro. E a gente tem as nossas preocupações, e possivelmente, talvez se a gente orasse para Deus e falasse o que nos falta hoje, a gente diria tempo. É ou não? Eu sei que tem os irmãos aposentados aqui, eu percebo que até os aposentados hoje em dia estão sem tempo, mas olha que nível que nós chegamos. Imagine, conheço um irmão que se aposentou, depois ele arrumou mais coisa para a cabeça, abriu uma empresa de transportes, nem vou falar quem é, ele sabe quem é. Até quem se aposenta arruma sarna para se coçar, olha só. E todo mundo na nossa correria, né? O irmão Pedro é aquele cara que... Cadê o irmão Pedro? Ah lá, cheio. Tá camuflado de preto hoje, né? Nunca vejo ele vestido de preto. O irmão Pedro acorda atrasado e dorme atrasado para acordar no outro dia. Sempre a 1.000 por hora, né? Eu orava para ele, Deus, acalme o coração dele, mas nem tanto, né? Porque ele também, na energia dele, ele ajuda bastante no ministério, né? Mas todo mundo trabalhando e na correria. Mas mesmo em meio à correria, eles foram orar, falar com o Senhor. Só que muitas vezes, irmãos, a gente vê que nós como igreja, a gente não tem tanto tempo para orar. O tempo de oração, o tempo para dedicar ao Senhor, está ficando escasso. Eu acho que nós estamos nos tornando autossuficientes. Hoje eu escutei muitos irmãos da igreja de Pontal, por exemplo, dizerem para mim, eu não vou poder ir mais, estou sem tempo. Lembrei daquela parábola do noivo lá, né? Não vou poder ir porque comprei um terreno, eu não vou poder ir porque casei, não vou poder ir porque comprei uma junta de bois, lembram? Desculpa não falta, né? O que falta é vontade para arregaçar as mãos e fazer o que tem que ser feito. Irmãos, a gente sempre pode inventar desculpa. Esses caras aqui, esses 12, estavam muito cansados, trabalhando bastante. Vocês podem até pensar, né? Mas esses caras estavam no ministério lá, né? Ministério não é trabalho, né, pastor Carlos? Isso aí a gente folga, né, na igreja.
Quando a gente vai para a igreja, cadê o Alan? O Alan trabalha secularmente, né, Alan? Daí quando você vai para a igreja é o momento de lazer dele, né? Ele sabe que não é fácil. As coisas não são fáceis. O trabalho é árduo. E eles estavam trabalhando num trabalho que particularmente eu vejo como muito difícil. Hoje eu estou exercendo 2 tipos de trabalho. Ou eu estou na frente da igreja, ou eu estou na frente de uma bitoneira. A bitoneira é mais leve para mim. Confesso para vocês. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Sei que vocês são meus irmãos e me amam, então estou desabafando. A bitoneira, ela reclama menos. É só botar pó de pedra, água, saco de cimento, e ela engole tudo, mastiga bem, joga, vomita tudo e sem reclamar. É mais fácil. Cansa fisicamente, mas é até bom, né? A gente chega em casa, está errando, graças a Deus, está precisando gastar energia. Agora, esses caras aqui fazem um trabalho muito difícil. Gestão de pessoas. Muitas vezes eu oro a Deus e falo: Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada, tenho certeza disso, não é possível. Mas hoje eu estava até orando e pensando: Deus do céu, até quando eu tenho que ver isso aí, né? Certeza que isso aí é para mim mesmo? Não leva o jeito, eu acho, nessas coisas. É sofrido, não é fácil. Mas daí o Senhor me lembrou de algo que é mais sofrido. A cruz. Que Ele passou por mim. Eu sei porque eu cheguei na praia orando, né? Aí vi 2 jovens lá fumando maconha e eu orando aqui pensando: Deus do céu, né? Olha só, e por que as coisas são difíceis? Aí eu lembrei de onde eu saí, né? Olha de onde Ele me tirou. Olha de onde o Senhor nos tirou. Para cumprir o propósito dEle. Ele nos tirou do mundo das trevas, do pecado, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e Ele fez isso para cumprir o projeto dEle na nossa vida. Esses homens aqui estavam muito cansados e foram orar. Agora olha só o que acontece. Nos versículos 11 ao 18, a gente vai ver o que acontece. Diz assim o texto: E sabendo-o, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos, de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, versículo 18, e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Até aqui. Nesse texto se destaca muitas coisas, mas quando as pessoas leem, o nosso principal, a coisa que mais chama atenção aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Certo?
Perceba como a gente observa tudo o que se refere à parte física, né? Pão e peixe é o que a gente precisa para comer, olha só que maravilha. Esse é o objetivo principal do texto, alguns pensam. O que é para o Senhor multiplicar pães e peixes? É algo muito simples. Para nós, pareceu uma coisa realmente grandiosa, e é. Isso comprova para os judeus que o Cristo de Deus estava ali com eles. O Messias estava ali. Mas tem outras coisas que realmente esse texto destaca. Percebam que eles estavam reservando um tempo para descanso. Por que eles foram para o lugar deserto? Porque eles queriam multidão? É isso que eles buscavam? Não. Eles não buscavam multidão. Quando fala lugar deserto, é lugar sem pessoas. Eles queriam uma folga. Eles queriam se desligar do mundo e ficar só com o Senhor. Sair de todo aquele barulho e ter um tempo a sós com Deus. Um momento de descanso reservado para a oração. E todas as vezes nos evangelhos que a gente vê eles indo para um lugar retirado, o objetivo é esse, um tempo de oração. E a gente vê isso no versículo 18 daí na sequência, não é? Depois de cumprirem inclusive o propósito ali, o trabalho ministerial, ele cita, começa no versículo 10, que eles foram para o lugar deserto, e no versículo 18 dizendo o quê? Que aconteceu que estando ele em oração, em particular, estavam com ele os discípulos, ou seja, isso é o que eles buscavam, um tempo de oração. E isso é fundamental. Isso é fundamental para todos nós. Momento de descanso, um momento onde a gente pode ter um momento de oração e palavra. Qual que era a palavra que eles tinham aqui? Eles estavam escutando aquilo que hoje nós lemos. Olha que incrível, né? Escutando a palavra da boca do próprio Cristo e separando um tempo de oração com o próprio Senhor. E é muito característico que esses homens estavam extremamente cansados. Perceba que quando chega a multidão, o Senhor Jesus ele não tinha saído na viagem missionária, ele enviou. O Senhor Jesus já estava mais disposto, né? Multidão, então venham. Ele recebeu a multidão. Eu imagino que os discípulos, quando viram aquela turma vindo atrás, Deus, eu saio do trabalho, o trabalho não sai de mim. É como o pastor que chega em casa 10 horas da noite e o irmão liga. Acabei de sair da igreja, o cara vai me ligar agora. Ou quando o pastor sai em viagem com a família e está lá o outro pastor perguntando: ei, como é que é para fazer aquele negócio mesmo lá? O trabalho acompanha a gente, né? O nosso trabalho secular acompanha a gente. Sabe por que eu vejo que eles estavam extremamente cansados? Você sabe qual que foi a primeira reação dos discípulos quando viram a multidão? A primeira palavra deles, porque quem estava ensinando era o Senhor, né? Os discípulos, se o Senhor recebeu, vamos esperar aqui, né? Passou-se o tempo, diz o versículo 12, a primeira palavra dos discípulos referindo-se à multidão. Eles olham para o Senhor e diz: despede a multidão. Manda eles embora. Se é possível, né? Despede-os. Aí vem a desculpa, claro, né? Eu não vou só falar para o Senhor: manda embora essas pessoas aí, fazendo um favor. Vamos inventar alguma coisa ali, né? Então eles alegam: é para que eles vão ter um lugar, né? Que eles vão tomar o rumo deles, caçar o caminho deles, acha alguma coisa ali para se agasalhar, quem sabe alguma coisa para comer. Eles queriam se despedir da multidão. Mas a resposta do Senhor é: não,
Vamos trabalhar mais um pouco. A gente se cansa fácil, irmãos. Mas quando acaba as nossas energias, o Senhor revigora. Eles estavam sem energia aqui. E o Senhor os revigorou para servir a multidão. Para servir e continuar servindo a multidão. Mas o destaque que eu queria trazer aqui nesse texto, nessa parte do texto em especial, realmente não é o serviço ainda, né? Mas a oração. O fato é que termina o trabalho no versículo 17, quando eles recolhem os cestos. É isso que diz o texto, certo? Eles recolhem os cestos, e aí sim, vai no versículo 18, aonde eles com o Senhor Jesus, eles vão ter um momento de oração e posteriormente palavra. Eles vão ter esse diálogo com o Senhor e um momento de oração. O fato é que, irmãos, no dia a dia, a gente vai ter muitas coisas nos sufocando, muitas coisas mesmo. Correria do dia a dia. Isso não é de hoje, tá? Isso não é nem culpa do celular. Isso não é. Todo mundo trabalhou. Todas as gerações. É ignorância dizer que a culpa é dos nossos dias de hoje. Na verdade, acho que nós trabalhamos menos do que os antigos. Eu lembro que o meu avô estava de pé 5 horas da manhã e trabalhava às vezes até 9 da noite. E trabalhava mesmo. Se eu seguir essa rotina dele, eu tenho um troço, eu acho. A gente não está acostumado a trabalhar tanto, deve ser isso. Não é os tempos. A vida, ela sempre foi difícil. É trabalhado mesmo. As coisas não são fáceis. Na nossa fraqueza, a gente inventa desculpa e reclamação. Isso é fraqueza. Mas o Senhor deseja que a gente se mantenha de pé. O fato é que esses homens estavam extremamente cansados, esperando o momento de descanso, e vem mais trabalho. Mas depois de terminar o último trabalho, aí sim o momento de descanso. E essa palavra me ensina algo muito importante. Que realmente o dia, grave isso, o dia ele não termina e não pode terminar enquanto você não tiver o teu tempo com o Senhor. Para que a gente possa ser transformado em discípulos revitalizados dia a dia pelo Senhor, a gente tem que se lembrar disso. Às vezes a gente acorda atrasado. Hoje não vai dar tempo de devocional. E vai. E correria do dia a dia, no almoço não dá tempo, e o trabalho nos engolindo, mas nem que termine o dia, que foi o que aconteceu com esses homens aqui. Mas eles tiveram o momento deles com o Senhor, um momento de oração, um momento de palavra do próprio Senhor Jesus. E a gente pode dizer muitas coisas para vocês nessa conferência, mas creio que seria de realmente grande crescimento para todos nós aqui se a gente voltar dessa conferência e gravar isso. Todo dia eu vou ter o meu momento com o Senhor, nem que seja no final do dia, mas eu vou ter um tempo de oração, eu vou ter um tempo de palavra, eu vou ter um tempo com o Senhor. E eu queria encerrar essa primeira mensagem com uma dura para todos nós. Todos nós. Eu estou me incluindo, tá? Estou brigando comigo também aqui. Não é nem eu brigando, mas eu vejo que é a palavra do Senhor realmente nos confrontando. Jesus, ele estava no versículo 18 orando com os discípulos, certo? Certo? Vocês perceberam como hoje a igreja já não ora mais como orava antes? A gente não ora mais igual orava antes. Eu estou falando isso por experiência própria, tá?
Eu sei que eu não sou um ancião da igreja ainda, mas também não sou tão novo assim. Eu lembro que há uns 16, talvez, 17 anos atrás, eu lembro da igreja nessa época. Cadê o pastor Manuel? O pastor Manuel. Lembra, pastor Manuel, quando a gente se reunia nas quartas-feiras para o culto de oração? A gente se reunia na igreja para orar. As pessoas iam. E a gente orava. E eu lembro que tinha algo nesses momentos de oração que se perdeu. Eu lembro que o pastor Manuel, eu lembro no começo da minha vida cristã, né? Falava, irmãos, eu até pensava, todo culto de oração é a mesma coisa, né? Não mudava nada. A dinâmica era a mesma coisa. Ele nunca chegava, não estou reclamando, tá, pastor? Mas não tinha uma novidade de estratégia, mas nada. Depois de terminar, não quero ter o mal, tá? Estou falando por bem. Aí ele chegava e fazia sempre a mesma coisa. Vamos fazer os pedidos de oração. E sempre na mesma ordem, ainda por cima. Terminava os pedidos. Primeiro os agradecimentos, né? Desculpa, eu errei. Vamos fazer os agradecimentos. Aí orava um irmão lá, ou dois, pelos agradecimentos. Agora vamos para os pedidos. E vinham os pedidos depois na sequência. E nisso os irmãos contavam. Poxa, eu tô doente, irmãos. O outro pegava e falava, pois é, o fulano, né, se acidentou no trabalho. Ou eu estou passando por um problema. Ou vinha outro irmão, poxa, graças a Deus consegui um trabalho. Fazia dias que não pegava lá e estava com problema já financeiro. A gente orava uns pelos outros e se importava uns com os outros. Hoje, de problema já basta o meu, né? Eu queria me incomodar com os outros ainda por cima, né? A gente perdeu esse hábito. Já não tem mais encontros de oração. Esses dias o pastor Carlos chegou para mim, o pastor Carlos Augusto chegou e falou, o pastor, eu me chamo de pastor também, né? O senhor, ele me chama de senhor ainda às vezes, aí eu fico, poxa, o homem cabeça branca me chamando de senhor, eu fico sem jeito, né? O senhor começou as orações no pequeno grupo? Queimei essa etapa, pastor. Reuniu os líderes para começar a orar. Essa eu também queimei, pastor. Pulei essa etapa. Acho que eu estava mais focado na dinâmica do que na dependência. Aí não vai para frente, né? Aí é obras, não é graça. Aí começamos, né, André? Vamos parar uma aula do seminário aqui, vamos se reunir para orar com os irmãos, com os líderes ali. A gente parava quinta-feira, juntava os líderes. Cadê o Denilson? Né, Denilson? Tá faltando, inclusive, hein? Já que eu tô na dura aqui, já toma ali o teu também aqui já. A gente pegava e começamos a orar. Aí comecei a fazer a velha dinâmica do pastor Manuel. Os agradecimentos, as coisas, os pedidos, compartilhando as dificuldades, e começamos a orar. Essa oração no coletivo é importante. Orando em casa. Oração, irmãos. Se a gente não desenvolver o hábito de orar, como é que a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor? Se a gente não desenvolver o hábito de orar uns pelos outros, que tamanho é o nosso egocentrismo, né? Se os nossos problemas são tantos, o nosso trabalho é tanto, a ponto de a gente não ter tempo de se preocupar com o irmão,
A gente vai ver inclusive isso na sequência. No que está valendo a nossa vida, né? Estamos vivendo para quê? Para encher os bolsos e esvaziar quando a terra comer? A gente tem que pensar nisso, na nossa dependência do Senhor, que a gente possa começar essa conferência tendo essa consciência de dependência no Senhor. Amém? Vamos orar?